Olá, saudações, né? Seja bem-vindo novamente agora aqui no YouTube, aqui é o segundo bloco da nossa conversa sobre atendimento a serviços de saúde, né? Como é que deve ser feito, qual a legislação vigente, quais são os litígios, quais as variações. Nós já conversamos bastante na televisão e vamos continuar aqui agora. Essa conversa aqui está boa, principalmente para você entender, você, o consumidor, a pessoa que vai ser atendida, você, o médico também agora. Já aproveito logo, já que eu falei no médico, né? O médico também, como eu falei anteriormente, desde a pandemia, a gente já chega logo quente com os médicos, com os enfermeiros, né? Quando a gente chega no hospital, a gente já quer logo, será o que é isso aí, o que é... E como é que essa galera do hospital se protege? Certo. A questão que eu quero, um assunto relevante que eu quero mencionar é, inclusive, a opressão, digamos, que os médicos eles têm passado. Sim. Os planos de saúde, hoje em dia, quando o médico é um médico que ele investiga as preciosidades, ele relembra os tempos do médico em família e ele vai passar vários exames, algo mais complexo. Os planos de saúde eles têm problema em liberar os exames. Sim. Entendeu? Então, você, enquanto paciente, fica prejudicado. Será que... Eu não sei como é que é assim, mas eu acho que o médico deve ter meta de produtividade, né? Na realidade... Vira e mexe, o plano de saúde fica cobrando dele. Olha, você tem que... Não tem um pouquinho isso? Não especificamente, porque, na realidade, é reverso. O que acontece? Para o plano de saúde, o médico interessante é aquele que não passa muito exame. É? Porque aí o plano não gasta. Exatamente, porque o plano de saúde, quanto mais você usa, sim, mais ele vai aumentar o valor, porque está se usando muito numa determinada região. Então, por isso que o reajuste é sempre alto. Eu achava que era o contrário, porque eu tive um caso meu que eu fiquei internado lá em Brasília. Para mim, hoje, eu acho assim, que o médico achou um plano de saúde bonito. Ele disse, rapaz, esse plano de saúde é bonito, eu vou aqui usar ele aqui. Aí me internou e eu passei 2 dias na UTI. Não, Sim. muito ao revés. O plano de saúde, o interessante para ele é que o plano de saúde, que o paciente não utilize. Seja aquele paciente que paga mensalmente, que honre com aquela parcela e que não utilize nem para um exame, nem, e muito menos para uma internação, porque é tudo muito caro, né? Se você for ver, hoje nos hospitais, quem paga particular, efetivamente... O leito de UTI é caríssimo. Até um curativo que você vai utilizar é cobrado. E assim, é o correto, né? Porque está sendo utilizado, tem que ser pago para isso. Mas se a gente for colocar, de fato, na ponta do lápis, o valor acaba sendo muito menos custoso você ter um plano de saúde do que você estar pagando particular. Isso, óbvio, se você não for utilizar o SUS, né? Mas voltando ao que eu estava perguntando, e sim, mas e como é que o pessoal do hospital se protege disso aí? Na realidade, o que acontece? O plano de saúde exige que no momento que é solicitado o exame ou procedimento cirúrgico, é feito um relatório dizendo a situação que o paciente se encontra e daí a necessidade iminente da situação. Então, o médico, ele pode se proteger exatamente com a questão de documentos. Ele tem que documentar isso, né? Ele tem que ser precioso, ele tem que fazer um relatório bem preciso em relação a isso. E como tu falou, dentro do hospital, como o médico se protege, ele se protege fazendo as devidas anotações no prontuário. Sim. Entendeu? Porque o prontuário é que no momento de uma ação de erro médico ou qualquer outra coisa, é que vai salvar ou crucificar. É a RT dele. Exatamente. Porque na realidade, assim, hoje... e até a intenção também do programa, né, é trazer mais informação à população. Isso tem ajudado bastante, mas a gente também vê algumas pessoas que acabam desvirtuando, né, esse acesso, esse direito efetivamente. Então, assim, se a gente for tomar por base hoje o que a legislação diz, o médico, ele pode ser responsabilizado, né, por um eventual erro médico, ele pode ser responsabilizado com culpa e um hospital, uma clínica especializada também pode ser responsabilizada juntamente com ele, né, independente de culpa, que é o dolo que a gente chama, né. E aí, assim, como se proteger, como a doutora Raquel falou, tendo de fato isso documentado,
ter exames efetivamente do que foi realizado. Ter sempre uma assistente presente nas condutas, entendeu? Isso. Porque quer queira, quer não, é alguém que vai, além de no momento coibir qualquer tipo de assédio da parte do paciente, porque todo mundo ouve falar assédio do médico para com o paciente. Sim. Mas existe também o fluxo também. Inverso, né? Então, tudo isso são mecanismos que o médico utiliza para que minimizar né, os futuros problemas que podem acontecer. Né? Até, a Luana falou sobre toda essa estrutura que pode chegar a levar o médico a cometer um erro. Até a parte do bioquímico lá, quando for fazer o exame, né, doutora Daiane? Exatamente. Ele vai precisar relatar tudo, colocar tudo no exame correto, de forma correta, para que aquele diagnóstico dele não esteja errado e não prejudique o paciente. Guardar uma amostra para contraprova, isso é muito importante, entendeu? Essa questão de guardar, principalmente na questão de diagnóstico de câncer, de alguns tipos de doença, necrose de pele. E eles estão tendo muito cuidado. Eu recentemente fiz o exame e eu tive que apresentar a identidade, né? Para alguns tipos de para você receber o exame, exatamente. Também. Exatamente. É o resguardo do laboratório, porque os erros também vão recair neles. Sim. Né? Isso tudo vai ser... uma encadeia, vai depender da situação, pode recair no próprio laboratório. E outra coisa que eu acho interessante da Daiane falar, a Daiane, ela é especialista na área trabalhista, discorre mais, Daiane, conversa sobre a questão em termos de ações trabalhistas de médicos, enfermeiros que trabalham nesses locais que realmente tem risco de contaminação. Rapidamente. Os médicos ou a enfermeira, até mesmo bioquímico, que trabalham em locais que são considerados insalubres, normalmente todo hospital porque estão ali com agentes nocivos, infecciosos, então eles têm direito a receber a insalubridade. Sim. Mas sempre fala, mas o salário do médico é alto, por que ele vai precisar dessa porcentagem, né? Não, então... É um direito dele. Mas é um direito. É importante os médicos agora estarem ouvindo. É importante. Nós temos muitos clientes que são médicos e que a gente já fez esse tipo de ação. Tanto esse tipo de ação para eles, quanto a questão também da aposentadoria, não é isso, Daiane? Os médicos, principalmente... essas pessoas que estão com esse tipo de ambiente, né, considerado insalubre, detectado, eles vão ter aposentadoria especial, que preenchendo os requisitos, que são 15 anos de contribuição, aí tem lá a tabela da ANR, né, da norma regulamentando. Da regressão. Da regressão, aí ele vai passar que são a idade de 55 anos, né, para aposentadoria, 15 anos de contribuição. Se for 20 anos, 58. 25 anos contribuindo, 59. Se for um engenheiro. Com 32 anos de contribuição e 59 anos. Porque eu estou nessa eminência também. Pois, exatamente. Tendo o perfil PPP, né, o perfil, determinando que aquele ambiente é insalubre e você preenche os requisitos, vai ter que se aposentar de forma especial. Nesse caso, a forma especial reduz o tempo. Reduz o tempo. Né? O tempo, porque como houve um aumento, principalmente depois da reforma em 2019, então reduz. O tempo continuou 15, só aumentou um pouco a idade, né? Mas 15 anos, 20 anos e 25, 55, 58, 59. E isso é tanto para homem quanto para mulher, no caso da aposentadoria especial. Sim. Certo? Por exemplo, no estabelecimento, só a título de curiosidade, porque esse assunto é interessante, se a clínica, pode ser particular, ela não fornece o EPI, falta luva, digamos assim, aí o bioquímico vai lá fazer análise e há uma exposição, e ele é contaminado, vamos citar aqui um exemplo de uma hepatite, digamos assim, e for comprovado isso, ele pode entrar contra a clínica. Sim. Entendeu? Então, a utilização do EPI tem os prós e os contras, né? E dentro disso tem todo um laço jurídico, né? Para benefício e para prejuízo.
O cotidiano de vocês dentro de um escritório, assim, em relação a essa parte de saúde, o que vocês têm mais encontrado, assim, quais são os litígios, quais são as causas maiores? Porque a gente fala, como tu abordaste, a gente vai falar de erro, o erro é uma coisa muito sensível, né? Mas eu acho que comumente tem a questão dos atendimentos, tem os casos, assim. Eu queria ouvir um pouquinho dessa parte prática de vocês, assim, o que vocês têm, assim, algum caso ou outro que... Até eu estava te dizendo agora, olha, vamos conversar dos casos práticos aí, botam... Negativa de internação, entendeu? Negativa de cirurgia, cobrança judicial de exames ou procedimentos cirúrgicos que foram feitos, que a pessoa acabou tendo que pagar a particular. E aí vai entrar com a ação, vez que administrativamente o plano de saúde não cobriu, entra com a ação, judicializa a ação, cobrando os valores pagos, né? Temos também a questão do erro médico, que isso acontece. Temos muitas ações que os médicos procuram a gente em relação a essa questão da aposentadoria, essa questão dos recebimentos de empregos em 2, 3 lugares, né? Da questão da previdência em si, da restituição. Né? E, assim, nós acabamos, por ser uma área de saúde, né, a gente acaba trazendo para si os exemplos, né? E você acaba fazendo aquela análise em cada caso que entra, e se fosse comigo, né? Então, assim, você vê que, às vezes, o dano, um erro, um diagnóstico, seja o que for, ele pode te trazer um prejuízo muito maior do que o lado financeiro, entendeu? Do que o lado estético da coisa, mas o pior tipo de prejuízo que pode te trazer é o psicológico. E, por exemplo, para mensurar, tu está falando isso e é um caso de uma pessoa que não, depois de um problema, não conseguiu mais engravidar. Sim, exatamente. O que acontece? A gente pode tratar de dano, fora o dano físico, a gente pode tratar de um dano que chama a perda de uma chance. Sim. Né? Ou seja, é a pessoa que sonhava em engravidar, devido a um erro médico, não pode mais engravidar. Sim. É aquela pessoa que ela tem 2 rins. E aí, por um erro médico, ela retira um rim, fica só com o outro rim. E, de repente, ela tem uma inflamação, uma necrose desse rins. E ela não tem o outro. Ela poderia estar com o outro. Sim. Né? Então, tem muitas coisas que há um pano de fundo de responsabilidade do médico, né, muito grande. Daí aquela questão que a gente falou anteriormente, que o médico ele tem que se precaver. Eu vejo assim, pelo que vocês estão me colocando, essa estrutura cada vez mais, esses profissionais, eles têm que se proteger, né? Aí entra a questão de, aquilo que nós falamos, abordando seguro, a verificação do ambiente de trabalho, se o ambiente de trabalho tá, aí passa pela clínica, e na realidade, hospital. Assim, digo até mais, além da parte de seguro e tudo, ter sim uma assessoria jurídica que venha tratar de uma forma preventiva. Exatamente. Seja nos atendimentos, né? Seja contratos, uma autorização. Inclusive essa parte trabalhista que foi abordada, ele fazer todo um planejamento para isso acompanhar. Isso. E até os pacientes também que ele vai atender, seja numa clínica particular ou alguma clínica mesmo que tenha parcerias, né? Que faça um termo de consentimento ou alguma coisa. E médico tem dinheiro, né? É diferente de dinheiro. Não! Mas para tudo se dá um jeito. Outra coisa, por exemplo, até no momento de um contrato de adesão, que a gente sabe que o profissional médico, quando ele vai ser credenciado pelo plano, ele assina um contrato de adesão. É um contrato que já vem pré-formatado. Mas a gente tem que lembrar sempre, todo contrato com cláusulas abusivas pode ser contestado, judicializado, questionado, entendeu? Então, até nisso, a gente tem que ter esse entendimento. E aí vem a advocacia preventiva, né? É o guarda-chuva, digamos. Essa sustentação que tem, o apoio que precisa para Porque o médico, ao fazer seu procedimento e colocar o paciente, seja na clínica particular, principalmente, que ele está atendendo, vai colocar o seu paciente para assinar um contrato, seria muito bom que esse contrato tenha passado por algum advogado, para saber se aquilo que está dito lá está correto, está de acordo com a lei. Para não prejudicar a si nem ao próprio paciente, até para né? fazer aquela verificação que tu colocaste no futuro, de horas, de toda essa estruturação, que ele precisa estar seguro. Eu vejo, depois dessa conversa aqui, eu acho que eu optei pela coisa certa, em ser engenheiro. Vou citar um exemplo. Eu vou citar um exemplo
só para ilustrar. Eu tive um caso de uma paciente que o que aconteceu? Era um médico. Uma paciente dele entrou com um processo contra ele por erro médico. Sim. Né? Porque na hora do parto, a criança morreu, certo? Sim. Só que depois a gente conseguiu comprovar que ela já tinha tomado remédio para abortar. Entendeu? Sim. E aí isso gerou um dano ao feto que nasceu natimorto. Entendeu? Então, às vezes, o segredo não está no contexto do que aconteceu agora. Sim, você tem que fazer uma ali. investigação do pano de fundo por trás. E você tem que avaliar todas essas situações. Aí, como volta àquela que tu falaste, todo um diagnóstico que precisa, toda a questão de prontuário, né? Um histórico do paciente. É a anamnese. Como o é. perito faz. A anamnese, quando com o seu periciando. Ele vai lá, pergunta, faz todo o que é que foi feito no dia, o que é que ele está sentindo. Então, toda essa anamnese é muito importante. Outro exemplo que eu quero dar também, nós temos um caso bem emblemático no escritório, que o que aconteceu? A nossa cliente, ela teve o filho numa determinada maternidade. Sim. E disseram que o filho dela nasceu morto. Sim. Só que depois a gente descobriu que não. Sumiram o filho dela, dentro da maternidade. Esse caso aí é bem emblemático. É só o CSI para bem emblemático, resolver. né? Pois é. Hoje em dia a gente já sabe onde está a criança. Né? Estamos esperando aí o desenrolar deste processo. Você aí não é mais advogado, é detetive, uma investigação. Bem isso. Mesmo, Na né? época, o meu pai, que era o dono do escritório, ele foi para uns aterros que os hospitais têm, né, verificar a questão do despejo e descobriu que tinha um crime por trás na época. Existia o descarte de natimortos em valas. É um negócio complicadíssimo. Bem complicado. Vocês enxergam alguma mudança de legislação futura ou alguma adequação de legislação futura em relação a esse funcionamento de clínicas, de atendimento, de acesso, algumas melhorias, alguma tendência? Qual é a tendência disso aí? Porque vira e mexe a gente discute muito hoje sobre plano de saúde. Plano de saúde é uma coisa que... Sim. Né? Agora, em termos de legislação, outra coisa eu já ouvi nesse período político, então o pessoal fala coisa, o SUS, acabar com o SUS. Sim. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que a evolução da legislação, ela vem com casos específicos. Sim. Né? O ser humano evolui, as coisas evoluem, os remédios evoluem, os tratamentos evoluem, né? Aí está falando isso, aí me leva assim a fazer um complemento disso. Por exemplo, a questão da tecnologia hoje, por exemplo, esses atendimentos por vídeo que é feito as cirurgias robóticas. Entendeu? Então, tudo isso são inovações tecnológicas que a lei ela vai ter que se adequar. Sim. Hoje em dia, nós ainda não temos uma legislação específica que regule os padrões de responsabilidade, né, de uma cirurgia robótica. Né? E hoje em dia já nós sabemos que as cirurgias robóticas hoje em dia elas podem fazer até à distância. Na verdade, ninguém quer mais a cirurgia normal. Todo mundo está querendo fazer. Eu digo que a laparoscopia, que são os 3 furos que são feitos, né, ela foi um pontapé de um caminho sem volta. Sim, é verdade. Né? Ela deu início... Que nem a cesariana, né? Ela deu início à especificidade da tecnologia médica. E a lei tem que acompanhar. E tudo isso, na hora que vai para o litígio ali, tudo tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Aí nós vamos, nesses casos específicos que não tem lei, criando jurisprudências. Sim. Porque criando teses. Na verdade, assim, o direito está em constante evolução, né? Então, como a gente está conversando, sempre vão haver casos e com esses casos que a gente vai vendo a necessidade, as jurisprudências que estão aí dos tribunais, os entendimentos, né, das cortes, e com isso a gente vai vendo a necessidade de sendo criadas novas leis, novas regulamentações a respeito de cada situação. De situações que acontecem no corriqueiras, cotidiano. Isso. E hoje, o que a gente tem
de mais certo mesmo, e é o nosso carro-chefe no escritório mesmo, é o entendimento de ter, de fato... Um atendimento exclusivo. Exclusivo e de forma preventiva. Exatamente. Né? Como assim esse atendimento exclusivo, Luana? Porque nós entendemos o seguinte, que o cliente, ele tem suas dores. Sim. Como é que você pode fazer uma análise circunstancial de um problema se você não analisar todo o contexto? Entendeu? Então, hoje em dia, tudo é muito prático, tudo é muito ágil, tudo tem inteligência artificial para fazer, modelos e tal. Mas, assim, nosso escritório sempre teve isso como padrão. Sim. Nós trabalhamos como no tempo antigo. Sim. Né? A gente pega, faz realmente o atendimento, vê realmente circunstâncias. O nosso cliente, ele participa da construção dos fatos de uma ação. Né? É mandado para ele ver se não tem algum fato novo, algo específico que ele deixou de mencionar, entendeu? E nós fazemos esse trabalho de construção junto com o nosso cliente. Porque o que eu acho? Eu acho que se você entender as dores, eu digo muito para os meus clientes que no momento que eles procuram um escritório com um problema, nesse momento, nessa noite, eles vão dormir tranquilos e nós vamos passar a noite em claro. Porque o problema passa a ser nosso. Sim. Entendeu? A segurança jurídica, a certeza de que nós vamos estar lá dando o nosso melhor, é o que de melhor realmente nós temos para oferecer para os nossos clientes. Porque daí vai derivar as interpretações e daí vão surgir as soluções de análise. Né? Sim. Que é bem complexo. Não, é porque o cliente ele chega com um problema e ele quer uma solução, muitas vezes imediata. Mas nem sempre é assim, porque a gente precisa de informações dele. E às vezes ele esqueceu. Então, como ele vai dormir tranquilo, de uma certa forma ele vai começar a acalmar e vai lembrando daquilo que ele foi esquecendo e vai passando para a gente. Nesse ponto, a vida de vocês é mais dura do que a nossa. Porque às vezes a pessoa você está numa conversa, uma prestação de serviço, porque você está extraindo ali elementos, né? Exatamente. Mas para a pessoa que está ali, ela não percebe aquilo. Aquilo como uma construção. Tu está conversando comigo, o que é para fazer? Às vezes está pensando que é uma conversa aleatória. Uma conversa aleatória, Eu digo muito para os meus clientes que às vezes eles vão preocupados com um problema para uma ação específica e durante a minha conversa eu demonstro para ele outros problemas do fluxo. Entendeu? Então, mas as soluções, né? Pode ser, mas as soluções, entendeu? Já teve cliente que procurou o escritório desesperado, já perto do período de prescrição processual, em termos de saúde, porque a ação era muito complexa e o advogado, ele disse que não ia dar êxito. Porque não tem esse trabalho realmente de pesquisar, de fazer o dever de casa. Sim. Né? Isso também leva tempo, é maturidade do escritório. O escritório de vocês já é um escritório já estruturado em São Luís, né? Já de muito tempo também. Então, isso cria uma metodologia, né? Isso é repassado. São o nosso métodos... escritório, ele traz o DNA do meu pai, do Alberto Gonçalves. Isso. Né? Então, assim, nós honramos exatamente o que ele pensou, o sonho dele, né? Nós levamos adiante o legado. Isso aqui vamos dizer assim, é que nem o hambúrguer do McDonald's, né? É feito lá nos Estados Unidos da mesma maneira que é feito aqui, né? Então tem todo um procedimento metodológico, uma maneira que já está no DNA. Já está no DNA e já teve êxito, né? Isso. Já foi testado. Né? Exatamente. Isso é importante. Você não está indo para uma coisa ainda para testar. Não, a gente não está inventando roda. Né? E também não está indo para uma coisa muito aleatória. Sim. Uma aventura jurídica. Ainda vai testar, ainda vai exatamente. ver. Não, já tem. E a gente tem que sempre entender que não importa a profissão. Não é só na área médica que você está lidando com a vida de um paciente. Na advocacia, você lida também com a vida do cliente. Porque se você errar, se você não der conta, ele pode perder tudo que ele tem. Agora, eu te falo por experiência própria também como profissional, é que as pessoas às vezes não têm esse entendimento ainda mais hoje. O imediatismo é muito grande. Sim. Né? O imediatismo é muito grande e as pessoas elas estão te pressionando ali para... Aí às vezes até a gente fica sem entender. O que tu queres mesmo? Porque eu não estou entendendo o que tu queres. Porque tem fases, né? Tem fase de instrução, tem fase... Assim também como profissional também. A gente tem fase, tem projeto básico, tem
projeto executivo, tem licenciamento. Então, são fases para chegar até numa obra. A mesma coisa, imagino também que dentro de um processo... E, na realidade, até esse imediatismo acaba por tampar algumas outras coisas que a gente poderia buscar. Seja, às vezes, as pessoas pensam, só um dano moral. Não, se a gente for, de fato, estudar, parar para ouvir... Nós somos operadores do direito, né? Então, a gente consegue, de fato, ter uma visão bem mais ampla do que a gente realmente poderia buscar ali numa ação específica, não só aquele dano moral simples, Isso. né? E nessas ações mais imediatas, que requer pressa, o escritório, o que aconteceu? A gente montou uma estrutura, hoje em dia nós temos 11 advogados, né? Então, o trabalho, de qualquer maneira, ele é feito de forma mais célere, porque nós trabalhamos como equipe, né? Então, de qualquer maneira, no caos que o cliente chega, ele sente uma tranquilidade, porque... Pelo menos para briga, né? Porque o número 11 já tem resposta imediata e a longo prazo. Existe resposta imediata e a longo prazo. Então, é bastante gente. Graças a Deus. Eu queria a gente já agradecer vocês, a conversa foi boa. Está sendo boa, né? Eu acho que está sendo muito instrutiva, para mim também, principalmente. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí final do escritório, da percepção de vocês, desses casos especificamente da saúde, quem está ouvindo ali, principalmente às vezes o Moreira ele usa um termo, que às vezes eu uso esse mesmo termo e às vezes eu fico pensando sobre isso. Aquela pessoa que tem sua televisãozinha, está assistindo a gente ali, mas que ele está precisando dessa informação que vocês estão dando aqui, de um acesso ao serviço de saúde, como acessar, como ele deve procurar, o que ele deve fazer nesse momento. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estão assistindo uma frase que vai te impactar. Não desistam de você. Lutem pelos seus direitos, entendeu? Vão atrás da justiça como uma forma de garantir isso. A saúde, ela é um direito constitucional nosso, né? Então, nós temos que correr atrás disso, porque vida a gente só tem uma. Não volta. Não volta. Doutora Luana. E, assim, qualquer dúvida, nós estamos à disposição, né? Sim. Direitos estão aí para serem cumpridos e nós temos todas as ferramentas para isso. Né? Também. Não, mas no escritório nós buscamos que sejam boa advocacia. cumpridos. A boa advocacia eu falo. Não, mas eu digo com certeza, eu entendi, eu estou dizendo, mas no escritório realmente a gente preza que esse cliente ele tenha de fato o direito, e principalmente nessa seara da saúde, cumprido. Seu pleito atingido com maior brevidade, Isso. né? E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente se coloca à disposição. Eu ia falar, qualquer dúvida, podem buscar a gente no Instagram, as redes sociais estão aí para isso, para tirarem as dúvidas. @Goad Gonçalves Advocacia, né? Exatamente. Então, pode perguntar que estamos aqui para responder. Tá bom? Agradecer a você que ficou com a gente até esse momento, né? Agradecer a sua paciência, né? E a gente espera ter levado a você informação de qualidade para que você possa agir, né, dentro da sociedade. Muito obrigado e até uma próxima, hein? Meu amigo trouxe aqui uma lembrança.